Faz parte errar. A gente tem uma queda, por exemplo, de um Red Bull ou de um Fluminense. Quando a gente vai conversar com um atleta de Série B, nós estamos geralmente concorrendo com os outros 19 times. Eu sofro pra caramba, críticas, torcida, gritando e tal. O Wesley foi tudo o que a gente queria. E eu me pergunto por que o João não se posicionou em momento nenhum que foi feito no passado, eu não consigo responder. Essa prévia foi para você ir aqui embaixo no chat e comentar. Deixe a sua opinião, fique à vontade. A nossa ideia é já montar o elenco pensando no ano todo. Como eu te disse ali, a ideia é trabalhar entre 28 e 32. Então pode ser que a gente inicie com 28, chegue até 30 no campeonato estadual e faz parte errar. Então a gente pensa ao final do campeonato estadual, na segunda janela, corrigir os erros, mas não em 20. Entendeu? Certamente se tiver 20 erros no campeonato estadual, eu não vou estar aqui para dar entrevista. Então o objetivo é errar o mínimo possível e por isso que, só corroborando o que o Márcio falou, o Paysandu tem um processo muito claro de contratação. Então assim, é zero de emocional. Então um passo a passo que em algum momento, se interessados, eu posso descrever, mas assim, é muito bem estabelecido. Então um atleta, para chegar numa lista final, para ele receber uma ligação, para ele entrar dentro do nosso patamar financeiro, ele vai passar por todo um processo de contratação. Então buscando minimizar o máximo possível esses erros. Quanto à questão da eleição, não preocupa, né? A gente já está tendo uma transição bem tranquila, né? O Maurício permanece muito perto, o Roger já estava dentro do clube, então assim, a gente não deixou de trabalhar em momento nenhum por conta disso. Se a gente tem uma queda, por exemplo, de um Red Bull ou de um Fluminense, complica muito uma Série B, como foi o caso do Santos, que teve momentos de oscilação, mas uma oscilação sempre dentro do G4. Então essa questão orçamentária que é determinante. Então quando fechar aí as 20 equipes da Série B, aí nós vamos conseguir entender qual Série B a gente vai jogar. Falando sobre o mercado sul-americano, o porquê disso? Atleta, ele tem um nível competitivo. Então tem atleta de Série A, tem atleta de Série B, tem atleta de Série C. Eu tenho usado uma analogia quando explico, que é mais ou menos como uma prateleira de mercado. Então existe o jogador de Série B. Então quando a gente vai conversar com um atleta de Série B, nós estamos geralmente concorrendo com os outros 19 times. Então é muito competitivo esse mercado. Até o momento, por exemplo, já estou sentindo isso na pele. Esse é o momento onde fica mais inflacionado, porque como o atleta está recebendo muita ligação, ele se dá o direito de escolher. E aí é a lei da oferta e da procura. O mercado sul-americano ele surge por dois fatores. Primeiro, pela nossa moeda estar mais valorizada do que a deles. Segundo, pelo nosso campeonato hoje estar muito mais bem estruturado do que já foi no passado. Então hoje o Campeonato Brasileiro de Série A ele tem uma visibilidade excelente, excelentes gramados. A Série B hoje também é totalmente transmitida em 4, 5 canais, bons campos para se trabalhar e isso tornou o Campeonato Brasileiro da Série B atrativo. Então certamente a gente vai sim ao mercado sul-americano, a gente já inicia a temporada com 2 sul-americanos, né, com o Boraci e o Quintana, e vamos controlar muito bem porque a gente tem uma limitação de 9. Então é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, se não me falha a memória, nessa temporada o Paysandu chegou a ter 6 estrangeiros ao mesmo tempo. Então é uma coisa que tem que controlar bem e tentar ser o mais assertivo possível. Nessa temporada, talvez deve ser a temporada que o Paysandu mais teve estrangeiros na história, acertou e errou. Então, independente da nacionalidade, tem o risco no processo de contratação. E tem uma célebre frase de um presidente do Bahia que ele dizia, né, que o jogo é econômico. Você vê, o Paysandu tinha entre a 12ª e a 13ª, pela informação que você está trazendo, nós finalizamos a competição em 13º lugar. Então o jogo é econômico. Então quanto mais investimento existe, maior é a probabilidade. Quando eu estou falando para você do Red Bull hoje na zona de rebaixamento, não é uma coisa natural. Então existem desvios padrões, mas a tendência é de quanto maior o investimento, maior o nível competitivo que se alcança. Quanto à questão orçamentária, a gente começa no mesmo patamar e aí existe uma série de fatores. Chegar a uma final de estadual traz 2 grandes rendas, passar uma fase na Copa do Brasil, ser campeão da Copa Verde, fazer uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, nós vamos ter a Curuzu sempre lotada, nós vamos vender mais camisa. Então existe uma série de fatores que podem potencializar o orçamento, mas a gente parte do mesmo patamar dessa temporada. Vou passar minha pergunta para você. Você não viu hoje o Wesley diferente dos outros jogos? Mais intenso. Então é isso. Eu sofro pra caramba, críticas, torcida, gritando e tal, mas eu tenho que fazer ele entender que ele precisa participar mais do jogo. Hoje ele participou.
A hora que eu vi que realmente a condição física dele já era menos do que a gente precisava, eu retirei ele do jogo. Mas hoje ele voltou para marcar, ele tentou ajudar mais a equipe, e aí, dentro do terço lá que ele realmente é diferente, ele faz a diferença. Ele fez o gol, criou chance para fazer mais, né? E foi competitivo. O futebol hoje exige do jogador ser competitivo. Não dá para você ter um jogador que só faz uma função só fica ali naquele espaço, e quando o time é atacado ele não ajuda. Não dá, você fica com menos um, é o que eu falei. Hoje em dia não dá para você ter um jogador a menos, né? Hoje o Wesley foi tudo o que a gente queria, e a tendência é melhorar ainda mais, se ele botar na cabeça que ele tem condição para fazer isso, e ele tem, né? Claro que a gente entende que lá na Venezuela o trabalho que ele fazia era bem inferior ao que ele faz aqui. Ele mesmo falou isso, que ele estava exausto de tanto treino, né? Ele não estava acostumado a treinar isso, mas hoje ele já tem mais força. Ele é um jogador que tem um arranque muito forte, né? E a qualidade que ele tem de finalizar. Então, a gente precisa fazer o jogador entender. Agora, para isso, eu também conto com vocês, porque vocês são a voz, né, que fazem com que o torcedor acredite no que a gente está falando ou desacredite. Eu acho que vocês são o canal de comunicação nosso com o torcedor. Eu até imaginei que quando a gente fez ali uma grande zona mista, né, ao acaso, mas ela aconteceu, a pessoa mais certa para responder essa pergunta é o próprio João. E eu me pergunto por que o João não se posicionou em momento nenhum. Então, assim, eu falo de um lugar confortável porque eu chego em setembro, no momento onde já não havia mais negociação com o João. Então, a informação que eu tenho, que ela é de conhecimento público, é de que o João assinou um pré-contrato com outra equipe muito antes da minha chegada. Então, assim, eu tenho relação com o agente do atleta, eu trato de outros jogadores com ele, nós nunca tratamos sobre a situação do João. Eu lembro bem do dia, a primeira vez que eu encontrei com ele, eu fui ao primeiro jogo do Sub-20, na estreia do Sub-20 do Paysandu, eu estava presente no Seju, foi o dia que eu conversei com ele e eu perguntei para ele, o João já assinou um pré-contrato? E aí ele riu e desconversou. Então, assim, me estranha um pouco isso também, e eu não estou transferindo a responsabilidade para a imprensa, não. É de que a pessoa mais capacitada para responder isso, ela teve a oportunidade de falar várias vezes. Então, assim, a pessoa, e volto a dizer para vocês, independente se o João vai ser, talvez ele já até tenha sido anunciado, eu não tenho como controlar, estou aqui com vocês agora. Então, mas a pessoa mais correta para responder isso é o João. Então o João tem que responder. Eu falo, volto a dizer, de um lugar bem confortável. Cheguei aqui em setembro, em momento nenhum, a partir da minha chegada, houve negociação do João. Porque o conhecimento que eu tenho, assim como todos vocês, é de que o João já havia definido o futuro dele muito antes da minha chegada. Na posição que eu tenho como executivo, eu procuro o agente do atleta e ele falou assim, Felipe, eu não tenho interesse em negociar. E aí ele falou por quê? Porque ele achou que a oferta feita a ele foi muito baixa. Então, certamente, ele encontrou uma oferta melhor e foi por isso que ele optou para ir por outra agremiação. Eu só disse na última entrevista que dei, de que eu acreditava que hoje seria o último jogo do João Vieira com a camisa do Paysandu nesta temporada, porque foi multicampeão aqui, é um cara que, como você falou, dentro do campo, tem muito prestígio da torcida, então certamente vai ter oportunidade, se for do desejo dele, de retornar. O presidente eleito, quando disse, até falou de outras situações em relação à escolha dele, eu nem vou entrar nessa seara. Então o que eu posso falar para vocês com certeza em momento nenhum eu negociei, porque não existia margem para negociação. Então, do dia 10 de setembro em diante, já não existia mais margem. O que foi feito no passado, eu não consigo responder.